Eu acho que uma das principais características da juventude hoje, da juventude que está organizada nas ruas, é justamente essa falta de representatividade. Digamos, é uma juventude que não quer ser representada, é uma juventude que quer falar por si mesma. Então, é uma juventude que não se organiza mais por uma lógica de coordenações, não exatamente uma lógica de partidos, mas uma lógica de coletivos, de frentes. As pautas são múltiplas, então as mesmas pessoas que estão debatendo feminismo, estão debatendo direito à moradia, estão debatendo acesso à cidade, estão debatendo transporte público. Então as pautas são muito múltiplas, os agentes são múltiplos e a organização é muito coletiva e horizontal. Ser jovem me dá condição de participar de atividades que ainda são da pauta de juventude e conseguir dar o olhar para as temáticas gerais do lugar de jovem. Quando eu participo de atividades, quando eu milito nas questões da mulher, eu sempre tento afunilar para as questões da mulher jovem. O recorte da juventude para o meio rural, ele é bem complexo, porque as pautas do meio rural normalmente não são atendidas, principalmente dos pequenos produtores. Então a juventude rural tenta se organizar em cooperativas, associações, para ter um pouco mais de poder mesmo, né? A área rural, ela é esquecida, né, de vários programas de questão de cultura, de educação. As escolas do campo hoje estão bem reduzidas, então tudo é voltado e tudo é construído para a questão da cidade, a cidade que é o lugar bom. Então, com isso, é um grande atrativo para os jovens migrarem também para a área urbana. A gente se organiza através de um coletivo de mulheres, chamado Coletivo de Mulheres de Aracaju, que é composto basicamente por mulheres jovens, que já vieram, na maioria, de alguma tradição também, de alguma organização, principalmente do movimento estudantil, de coletivos de cultura, enfim, que já tem uma inserção também no debate político e na organização, né? O coletivo ele surge a partir da necessidade de a gente fazer o debate feminista na nossa cidade, por conta de uma série de questões, inclusive por conta de um machismo que é persistente também nos espaços de atuação política. Aqui no Brasil, essa juventude ela ainda está começando com o embrião da organização, né? Na verdade, o modelo que nós temos de organização, não só de organização cigana, como de organização de jovens de população tradicional, é muito modelo de fora. Não é um modelo nosso, que a gente está adaptando à nossa realidade. Tu vai ver, por exemplo, indígenas que já estão bem mais adaptados e bem mais organizados, mas jovens extrativistas, ciganos, ribeirinhos, ainda começando a se organizar. As organizações desses jovens de população tradicional ainda são, assim, organizações que eles estão acompanhando os pais. A condição de jovem, no âmbito de jovem, existe um espaço maior para discussão, né? Mas a condição de ser jovem em outros meios para discussão, ela é sempre uma coisa muito complicada, né? E a discussão da juventude, ela é uma discussão que acaba sendo secundarizada. É sempre uma coisa como se o jovem ainda estivesse num processo de formação política, aprendendo a formar a sua opinião. E aí é como se ele tivesse ainda um embrião, né? Um ser que ainda não é político, né? Um ser que recebe esse tratamento, que está em formação, então ele não tem muita legitimidade, né? Assim que a gente acaba muitas vezes sendo tratado. Do mesmo modo que existe o preconceito que a gente entende como machismo, né, a opressão contra as mulheres, existe também um preconceito geracional dentro dos espaços e organizações políticas. Que na verdade a questão de ser jovem hoje, né, é um termo novo. Ser jovem nos movimentos de atuação política, eu acho que por muitas vezes em alguns espaços você é cobrado a mais e você tem que se provar a todo momento, né? Então, por muitas vezes você sofre preconceito geracional, né, por muitas instituições, muitos espaços. Você tem que provar que você conhece aquela área, que você domina, que você pode propor. Isso em todos os espaços. No partido político, a juventude não pode ser mais vista só como levantar bandeira, entregar panfleto, né? A juventude tem que estar nos espaços de decisão do partido, tem que cada vez mais tentar agregar um número maior dessa população e falar que ela pode, que ela deve estar na discussão política, da agenda política do Brasil. Então é uma juventude muito viva, com muita vontade de lutar e com muita vontade de fazer algo novo, né? Que não quer reproduzir a mesma lógica de sempre.